Numa situação de sobrevivência, recolher e desinfetar água é uma das tarefas mais importantes que temos que fazer a curto prazo. E ferver a água é uma das formas mais eficazes para a desinfetarmos. Ora, eu no último vídeo que publiquei no meu canal mostrei-vos uma forma improvisada de conseguirmos desinfetar a água fervendo-a com pedras, no caso de, por exemplo, não termos connosco nenhum cantil metálico, nenhum recipiente metálico, nenhum copo do cantil, nenhum tacho connosco, nada que possa ir diretamente ao fogo. E então, como eu disse, mostrei-vos uma forma improvisada de conseguir ferver a água para a desinfetar, utilizando pedras e colocando-as dentro da água, desde que tenhamos alguma coisa que consiga conter essa água. Ora, então e numa situação em que pura e simplesmente não tínhamos nada connosco que consiga conter água? Portanto, numa situação em que não temos, um recipiente metálico que possa ir ao fogo diretamente, não temos um poncho, como utilizei no último vídeo, que consiga conter água para eu depois, de forma improvisada, a ferver com pedras, a ferver. Não temos portanto, nenhum recipiente plástico, não temos nenhum saco estanque, não temos nada que consiga conter água. Num cenário destes, como é que conseguimos recolher água para a desinfetar fervendo-a com pedras, se nem sequer temos nenhum tipo de objeto para a conter, em primeiro lugar? Ora, é precisamente sobre isso que eu vou falar hoje neste vídeo. Vou-vos mostrar como reproduzir um recipiente primitivo utilizando um tronco de madeira e uma técnica que nos vai permitir cavar esse tronco de forma a transformá-lo numa taça, portanto, como se fosse uma taça, uma concavidade que vai conseguir conter água e, portanto, dessa forma transformar isso num recipiente primitivo para que vocês mais tarde a consigam desinfetar fervendo-a com pedras. Portanto, sinceramente, espero que gostem. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Bushcraft Clube. Ora bem, a primeira coisa que eu quero fazer é encontrar um tronco seco, e vocês já vão perceber porque é que convém ele ser seco, e que seja bastante grosso, seja assim, desta grossura assim, com as nossas duas mãos à volta. Ora, muitas vezes a forma mais fácil de encontrar este tipo de troncos e perceber que eles estão secos é olharem ao vosso redor e verem árvores que estão tombadas, porque as árvores que estão tombadas normalmente é porque secaram, morreram, portanto estão secas, morreram e acabaram por se partir e tombar. Mas também, dependendo do tipo de árvore tombada e dependendo da situação, isto vai ter aqui uns pequenos truques e há uns materiais melhores ou mais fáceis, digamos assim, de recolher do que outros. Okay? E é isso que eu vos vou mostrar, o que é que vocês devem ter atenção para ser o mais fácil de recolher, para não gastarem tantas calorias, principalmente se estiverem dependentes só da vossa faca. Se tiverem uma serra dobrável, é outra história. Qualquer tronco vocês conseguem serrar e recolher, mas se estiverem dependentes de uma faca para o cortar numa secção, vamos ter que, como eu disse, olhar aqui para um ou outro pormenor para escolher o mais fácil de recolher. É isso que eu vos vou mostrar. Por exemplo, eu já cavei este entalho com a faca até aqui, que é... nem chega bem a metade. E agora como é que eu faço o resto aqui à volta? Este tronco está tombado, mas está preso lá em cima. Ainda está aqui encravado aqui também no meio destes troncos todos. Como é que eu vou fazer para mover isto, para poder partir, por exemplo, por alavancagem? Ou como é que eu vou aceder aqui a esta parte aqui? Às vezes esta não é estes troncos que estão assim de árvores tombadas, portanto, estes troncos de árvores tombadas não são a melhor opção. Ou encontram uma árvore como este pinheiro, que
deve ter partido com uma tempestade, portanto morreu, entretanto secou e com o vento, com uma tempestade, partiu uma parte dele e caiu. Portanto, ou encontram algo deste género que ainda está com bastante integridade, que não esteja podre, tem que estar seco, mas sólido. E portanto, ou encontram algo deste género que vocês conseguem, portanto, conseguem levantar, conseguem mover e, se for preciso, conseguem rodar para cortar o outro lado com facilidade. Ou então encontram algo deste género, uma árvore que secou, morreu, mas que ainda está na vertical. Vocês veem que a maior parte dos ramos já foram à vida, a casca já está a estalar. Estão a ver? A própria casca já está a estalar e estão a ver? Eu abano a árvore. Aliás, parte dela lá em cima acho que já partiu, que ela era mais comprida, e portanto ou encontram algo no chão que consigam mover para facilitar cortarem à volta, se só tiverem uma faca, ou então encontram algo que já tenha morrido, mas que ainda esteja na vertical. Porque assim eu consigo com a minha faca desbastar, ir cavando o entalhe em V toda à volta da árvore. Portanto, enfraquecendo a árvore toda à volta e depois consigo empurrar a parte de cima e partir a parte de cima, ficando só com isto daqui para baixo, e depois mais abaixo faço novamente o mesmo, cavando o entalhe em V à volta e parto novamente, ficando com a secção que quero. E percebe-se bem quando a árvore está seca. Assim que metemos lá a faca, percebemos bem se ela está, se vale a pena continuar e se ela está seca ou não. Estão a ver? Aqui, desbastado à volta. E agora, se estiver fragilizado o suficiente, só isto. E agora é fazer a mesma coisa. Agora era fazer a mesma coisa, por exemplo, aqui nesta zona, fragilizar, e depois empurrar, força, e até partir este pedaço para ficarmos assim com algo deste tamanho. Como vocês estão a ver, o que eu estou a fazer é entalhes em V à volta, portanto, vindo daqui, depois vindo assim, para fazer um entalhe em V, simplesmente martelando a minha faca. Estão a ver aqui este tronco que tem aqui esta racha natural? Portanto, isto será uma parte que eu não posso utilizar, porque, aliás, até tem mais do que uma. Tem esta aqui e tem outra aqui. Estão a ver? Porque o que acontece é portanto, se eu for usar esta parte das rachas, eu agora tenho que rachar o tronco ao meio. Se eu for rachar, portanto, assim em duas metades e utilizar esta metade de baixo, obviamente não vou conseguir fazer a minha taça porque a água não vai ficar aqui contida devido às rachas. Portanto, quanto muito teria que serrar, aliás, quanto muito teria que rachar assim, okay, para evitar estas rachas. Atenção a isso. Estão a ver esta árvore? Esta árvore aqui, ó, toda seca. Eu abano-a, estão a ver?
toda seca até lá acima. Já comecei aqui a desbastar. Vou tomar esta parte de cima e vou ficar só com isto. Depois desbasto aqui mais em baixo e então vou ficar com a parte mais junto à base, que é a parte mais grossa, para fazer o meu recipiente. Okay? E assim, desta forma, a árvore está seca, mas como ainda está na vertical, eu consigo cortar, se for preciso, desbastar tudo à volta para a conseguir derrubar com mais facilidade e tirar a minha secção que quero. Por isso, o que eu vou fazer agora com as costas da minha lâmina, da faca, é remover todo este musgo e toda a casca exterior para observar bem portanto, para observar bem este tronco e ver se existe alguma racha que esteja escondida por baixo da casca, para ver como é que eu o vou rachar. Aqui no interior também, que eu consiga ver de um lado e do outro, não vejo nenhuma racha. Portanto, em princípio, podemos escolher qualquer parte. Bom, então agora o que vamos fazer a seguir é rachar. Vamos rachar este tronco ao meio. Okay? Sim, exatamente ao meio. Ora, por vezes o que pode acontecer é que, e neste tipo de projetos tem tendência a acontecer isso, o que pode acontecer é que o tronco seja demasiado grosso. Estão a ver a grossura? Olha a grossura que ele tem aqui. Pode acontecer é que ele seja demasiado grosso para a vossa lâmina, ou fique mesmo no limite. Ou seja, eu aqui, se enterrar a lâmina, se rachar o tronco exatamente a meio e enterrar a lâmina, vai sobrar apenas aqui um bocadinho na ponta, e este tronco tem um aspecto de ser mais ou menos rijo, portanto corro o risco de ficar com a lâmina aqui encravada. E então, como é que eu posso fazer para contornar este problema? Simples. Então, em vez de rachar logo assim ao meio, vou apenas imaginar uma linha, portanto vou fazer uma linha imaginária que passa aqui pelo meio, que divide o tronco ao meio, e agora vou rachá-lo. Portanto, eu quero esta parte de baixo, vou rachá-lo, por exemplo, primeiro assim, um canto, assim na diagonal, depois outro canto aqui, estão a ver? E depois vou rachar o último pedaço que sobra para ficar com esta parte, com esta metade, esta parte de baixo. Ok. Um pedaço já está. E eu estou a ver que a madeira aqui dentro é bastante sólida. A madeira apodrecida vai ter muitos, portanto, pedaços que se vão desfarelar, pedaços que vão sair. Portanto, em vez da madeira sair em raspas, se tentarmos, por exemplo, cortar, ela, em vez de sair em raspas, vai sair aos pedaços. E muitas vezes tem buracos feitos por bichos da madeira, como vocês estão a ver aí nas imagens, onde a água provavelmente se vai infiltrar e não vai ficar contida aí nesse tronco. Portanto, vai se infiltrar por esses buracos e vai desaparecer. Oh, estão a ver? Isto não é bom sinal. Oh. Isto é a parte exterior de um tronco de pinheiro que eu tinha rachado ao meio, e aqui na parte exterior já se vê alguns buraquinhos. Isto não é nada bom sinal. Por dentro está meio apodrecido e também existem alguns buraquinhos. Ou seja, corremos o risco de, se agora trabalhássemos este tronco, de depois atingirmos um desses furos que dava aqui para o exterior e isto deixava de conseguir conter água. Portanto, já cortámos aqui um pedaço, agora vamos cortar aqui outro pedaço e a pouco vamos ficar com a nossa metade que nós queremos. Vou cortar aqui este pedaço. Ok. Alright.
Por isso é que, na minha opinião, a faca que vocês levam com vocês sempre que vão fazer uma atividade no meio do mato, seja que atividade forem fazer na natureza, a faca que trazem com vocês deve ser uma boa faca de lâmina fixa, full tang, e que tenha um bom comprimento de lâmina. Idealmente aí uns, pelo menos 13 cm e meio, 14, 15, 16, entre os 13,5, 14 e os 16 cm pelo menos de comprimento de lâmina, full tang, bastante resistente, lâmina fixa, para precisamente se vocês encontrarem numa situação de sobrevivência, numa emergência, conseguirem fazer este tipo de tarefas pesadas que vocês viram, não só em primeiro lugar conseguir derrubar através do batoning, fazer entalhos em V, ir cavando e derrubar uma árvore seca, não só para isso, como também depois para o conseguir rachar. Porque se não tivermos um tronco que seja minimamente grosso, depois não vamos ter nem profundidade para agora fazer a nossa taça, a nossa concavidade, nem largura suficiente para que contenha alguma quantidade minimamente aceitável de água. Portanto, vai ter que ser uma coisa mais larga, mais grossa, e para isso, para essa tarefa, numa situação de emergência em que só tem a vossa faca deve ser capaz de o fazer, ok? Se tiver uma boa faca de lâmina fixa, comprida, utilizando só aqui a parte da ponta, esta parte, portanto, este último terço, este terço final, o que eu posso fazer é ir removendo pedaços do centro, da zona do centro. Tenho que ter cuidado para não começar a desbastar aqui as bordas. Portanto, eu vou fazer isto só na zona do centro. Só uma pequena concavidade inicial aqui no centro, na zona onde vai ser a nossa taça. Porquê? Porque o que nós vamos fazer agora, a seguir, é um fogo para utilizar as brasas dele proveniente, colocá-las aqui nesta concavidade inicial que formamos e queimarmos através das brasas, queimarmos o resto do material, o resto da concavidade, até termos uma taça. Até que calibre é que eu quero queimar, ou até que grossura de lenha é que eu quero queimar? Vai ser mais ou menos até ao que vocês estão a ver aqui, portanto, até troncos mais ou menos da grossura de um pulso. Obviamente, para iniciar a fogueira vou começar progressivamente, não vou logo começar com estes troncos, mas o objetivo final, a grossura final que eu quero queimar são troncos mais ou menos desta grossura, da grossura de um pulso. Para quê? Para ter um bom braseiro e as brasas serem bastante grandes, bastante grossas, porque quanto maiores forem as brasas, mais rapidamente vou queimar o interior do meu tronco e fazer o meu recipiente primitivo. Se forem brasas pequeninas, vão durar muito pouco tempo a arder, vão gerar pouco calor, e muitas vezes quando eu sopro para fornecer oxigênio, para elas se tornarem incandescentes, muitas vezes até voam para fora do recipiente, porque são muito leves, ok? Não quero brasas pequeninas, quero brasas bem grandes, bem grossas, por isso este é o tipo de troncos de calibre até o qual eu quero queimar. Estão a ver? Olhem ali, vejam bem aquilo além.
Vejam bem as brasas que temos ali. Bom, vocês agora se calhar estão a perguntar: ó Pedro, como é que tu vais pegar depois das brasas para colocares no tronco e começares a queimar a concavidade? Simples, vou fazer como se fosse uma tenaz, como se fosse uma tenaz daquelas de agarrar salada. Vou fazer, pá, imitar uma tenaz. Para isso simplesmente arranjei um tronco verde, um ramo verde, fino. Estão a ver? Pá, um ramo mais fino que o meu dedo, bastante fino. Tem que ser verde para ter flexibilidade. Depois aqui no meio desbasteio, estão a ver? Desbasteio, fiz como se fosse uma concavidade para o tornar bem mais fino do que ele já era. E aqui nas pontas depois aplaneio deste lado e deste lado igual. E agora, ele ao estar mais fino aqui no meio, o que me permite é isto assim. Dobrar com calma. Ele eventualmente vai partir um bocadinho, não há problema. Portanto, eu vou com calma flexibilizar aqui a zona do meio. Vocês já ouviram estalar, não há problema nenhum. Vou flexibilizar toda a zona do meio. Até ter algo deste género. Estão a ver? Até ter algo que dobre o suficiente para eu conseguir usar como uma tenaz. E aqui nós vamos ter que ter uma boa reserva, digamos assim, uma boa quantidade de troncos, desde a grossura de lápis até a grossura de polegares. Vamos ter uma boa reserva deles aqui, e provavelmente isto não vai chegar, vou ter que recolher mais, uma boa reserva, porque depois daquelas brasas que se formarem ali e serem utilizadas, eu não as posso gastar todas para a fogueira não apagar. Ou seja, antes de as gastar todas e antes da fogueira morrer completamente, vou ter que ir adicionando para manter a fogueira o tempo que for necessário para cavar a minha concavidade e fazer a minha taça, o meu recipiente primitivo. E então, basicamente, o que eu quero fazer agora é começar a tirar brasas daqui para esta concavidade inicial que eu criei no tronco. Sim. Começar a colocar estas brasas aqui, pouco e pouco. E agora começar a soprar para elas começarem a ficar incandescentes e começarem a queimar a minha concavidade. E vocês aqui têm mesmo que ir soprando, porque é o sopro que vai fornecer oxigênio, ou seja, é este sopro que vai aumentar a temperatura da brasa. Vocês veem, quando eu sopro, ela transforma-se, fica muito mais vermelha, quer dizer, muito mais incandescente, quer dizer que a temperatura aumenta muito mais, e é isto que vai permitir queimar aqui esta concavidade neste tronco grosso, e portanto é isto que vai aumentar a rapidez com que eu o faço. Portanto, é importante, parte do processo é este, temos que fornecer oxigênio constantemente. Estão a ver? É este elevar da temperatura que até vai pegar fogo ao tronco. Não sei se vocês conseguem ver aqui, até o tronco está a ficar em brasa. Estão a ver aqui em baixo? O próprio tronco começar em brasa, é isto que eu quero. Querem ver outra forma de puxar brasas, não é a nossa sardinha, mas puxar brasas para fora da fogueira e para conseguirmos apanhá-las para dentro do tronco? Então, observem-me isto. Retirei com a minha faca, retirei uma lasca de madeira. Por exemplo, com o ramo, puxo as brasas para fora e... Op, tac. Op, tac. Cá está.
Lá. Esta é boa. É isto que eu quero mesmo. Brasas deste calibre. Brasas deste tamanho. Puxo para fora e opa! Esta chama que vocês veem já é o tronco de baixo a queimar. Ok, as brasas podem ir para fora e agora simplesmente, por exemplo, agarro numa pedra e raspo, começo a raspar toda esta fuligem e toda esta crosta queimada, tudo que está queimado começa a raspar para fora, começando assim a ter uma concavidade. Estão a ver? Já começa aqui a ter uma boa concavidade no centro. E é continuar. E chega a um ponto quando vocês já têm assim alguma concavidade que podem até fazer o seguinte. E é por isso que eu tenho aqui estes ramos todos. Estes ramos todos aqui do lado. O que vocês podem fazer é como se fosse uma pequena fogueira aqui em cima. Portanto, colocaram lá as brasas. Agora colocam uns paus secos por cima e vamos tentar criar aqui uma pequena fogueira em cima disto. Vocês têm que ter atenção às bordas, aos limites, para não queimarem para além do limite, ok? Para não abrirem buraco. De resto, podem fazer aqui uma pequena fogueira contida que só vai acelerar o processo e vai criar ainda mais brasas. Olhem aqui, todo o tronco a arder, sozinho, ok? Só tem que ir, como eu disse, tendo cuidado e checando as bordas, a profundidade da concavidade. Não se esqueçam que, portanto, o tronco não é quadrado, o tronco, as laterais não fazem isto assim, o tronco não é quadrado, o tronco é arredondado e a máxima profundidade que eu consigo cavar neste tronco vai ser no centro, mas nas partes laterais a profundidade tem que ser menor, ou seja, a concavidade tem que acompanhar o formato do tronco, porque senão, se não tiver isso em atenção e cavar a concavidade toda por igual, ela vai sair por aqui, por uma das laterais, ok? Atenção a isto. E assim, durante algum tempo que isto está a arder, posso descansar um bocadinho, tomar o fogo. E isto, enquanto tiver chama, vai queimando. Ok, agora chego aqui. Com a ajuda de uma pedra, vou cavar e remover todo este carvão que se formou. Todos estes pedaços carbonizados que arderam, que queimaram, eu vou removê-los e toda esta fuligem e voltar ao processo novamente.
Estão a ver? Já começamos a ter aqui qualquer coisa. Já estamos a começar a ter a concavidade que nós queremos. Perfeito. E eu consigo ver, quando sopro, consigo ver onde é que está a queimar, onde é que este tronco grande está a queimar. Porque ele fica incandescente e eu consigo ver, ok, se está a queimar demasiado para um dos lados, para uma das bordas, ou se está mais ao centro. Consigo ter essa percepção. Nice. Já estamos a chegar a algum lado. Já estamos a chegar. Já estamos a chegar a algum lado. E agora, nesta fase, em que já começamos a ter uma concavidade que se note bem, podemos inclusivamente, muitas vezes, chegar aqui e, com a nossa faca, pelo menos aqui nestas laterais, aqui, portanto, nesta lateral, no meio é difícil, quanto maior a concavidade, no meio é difícil tirar alguma coisa com a faca, mas aqui nesta lateral e nesta lateral, podemos ir agora a meio do processo, auxiliando com a faca, tirando mais alguns pedaços. Prendendo aqui na nossa barriga e no chão e contra o chão. Podemos... estão a ver? Ajudar com a faca a ir tirando mais alguns pedaços aqui da lateral, das laterais. É disto que eu estou a falar. Estas brasas bem grandes é o que nós queremos. Olhem isto. Isto vai acelerar o nosso trabalho bastante. Estão a ver aqui? Estão a ver aqui o tronco, o próprio tronco a ficar em brasa? É isto que eu quero. E eu agora pus as brasas, estão a ver? Pus as brasas mais aqui para este canto e estou a inclinar assim um bocadinho e soprar, que é para cavar, porque este lado e este lado estão mais baixos. Eu comecei ao início a cavar no centro, as pontas estão mais baixas, por isso eu agora vou pôr brasas nas pontas e inclinar um bocadinho e soprar para cavar a concavidade mais aqui e ela ficar uniforme.
quando chegamos aqui a esta fase, o que é que nós vamos querer fazer? Em vez de continuarmos a pôr brasas aqui ao centro, assim, e queimar mais para o fundo, ou seja, aprofundar a profundidade, isto neste momento deve estar para aí assim, deve estar para aí aqui, a nível de profundidade. O que eu vou fazer agora é colocar, portanto, inclinar isto assim, desta forma, e colocar, em vez de colocar brasas ao centro, vou colocar brasas aqui na lateral e queimar mais a lateral, portanto, remover mais material desta lateral. Depois, quando estiver satisfeito, passo para a outra lateral, coloco brasas apoiadas aqui na zona lateral e vou, portanto, queimar mais esta zona lateral, tendo em atenção que as zonas laterais, como estão a ver, portanto, isto é arredondado, ou seja, isto não é assim quadrado, isto vai, como é que eu ia dizer, isto é arredondado, vai diminuindo, assim, e por isso eu tenho que ir tendo atenção, à medida que vou cavando isto, tendo atenção também à espessura que vou tendo aqui. Portanto, colocar assim de lado, assim inclinado e trabalhar esta parte lateral. Tirar. Oh yeah! É isto que eu quero. Aqui mais uma. É isto que eu quero. Assim um braseiro. Bem, vou ter que avivar novamente as chamas. Vou ter que pôr mais troncos, senão daqui a bocado estou desgraçado. Se repararem, acho que conseguem ver que este lado daqui está muito mais cavado. Portanto, está muito mais cavado e esta parede daqui faz um ângulo muito mais na vertical do que este lado aqui. Este lado aqui ainda não foi queimado. Estão a ver? Este lado aqui está mais em rampa, mais suave, e este aqui está mais na vertical. Acho que vocês conseguem ver a diferença. Portanto, já queimámos aqui as duas zonas laterais, aqui muito bem. Podem ver, esta aqui já está como eu quero, já está fininho o suficiente, aqui nesta parte, ó. Portanto, eu não quero mais fino do que isto para não enfraquecer. Portanto, esta lateral aqui, nesta zona pelo menos, está mais que boa. Agora sim vou voltar a cavar, mas apenas o fundo, apenas esta zona aqui do fundo, porque nesta zona aqui, ainda estou para aí aqui, ainda consigo cavar, ainda estou para aí a meio, para aí talvez aqui, ainda consigo cavar um pedaço mais para o fundo. Se já queimámos bem as laterais o máximo que nós queríamos e apenas queremos agora queimar a zona central, cavar a zona central, vamos ter que proteger as laterais do calor das brasas e das chamas, para que elas não queimem mais, senão corremos o risco de abrir buraco de lado. Como é que eu faço para impedir de queimar as zonas que não quero? Simples, agarro num bocado de terra molhada e vou tapar as laterais com isso, ou inclusivamente, melhor ainda, se eu estiver perto de um curso de água, perto de um lago, ou numa zona, basta haver um bocadinho de água, onde haja terra molhada, areia molhada, lama, também é muito bom, qualquer coisa desse género, é isso que eu vou usar para
tapar as zonas que não quer que sejam queimadas e protegê-las dessa forma. Assim, estão a ver? De um lado e do outro, bem protegido. Estão a ver? Portanto, aqui as laterais protegidas, e agora posso à vontade colocar brasas aqui, por aqui afora, a todo o centro, e queimar apenas a parte central para aprofundar a profundidade. Tenho assim as laterais protegidas. É extremamente importante neste ponto fazer isto, proteger as partes que não queremos queimar. Estão a ver? Estão a ver? Isto está a arder só o fundo. É isto que eu quero. E vocês podem ver que aqui foi onde tivemos a queimar, mas aqui não está nada queimado, portanto ficou tudo protegido. É este o objetivo desta fase final. Se fizerem assim com as mãos, conseguem ir sentindo a espessura ao longo deste recipiente, desta taça, e ver algum ponto que esteja um bocadinho mais grosso. Por exemplo, eu aqui na parte de baixo já está praticamente com a espessura que eu quero. Aqui também, mas há uma zona aqui, por exemplo, aqui, que eu sinto que está mais grossa, e então posso queimar só aqui esta zona. E isso é fácil de fazer usando apenas só uma brasa, em vez de usar várias brasas, usamos só uma brasa, só naquele ponto específico. É isso que eu estou a fazer. Estão a ver ficar incandescente? Estão a ver o tronco ficar incandescente só na zona onde eu quero? Como estas brasas individuais que estamos a pôr são mais pequeninas e podem voar com o nosso sopro, simplesmente agarro num pauzinho e mantenho a brasa no lugar. E assim vou queimando só a zona específica que quero, agora nos retoques finais. Okay, raspar aqui com a pedra para tirar o máximo de fuligem e de zona queimada que tivemos a queimar. Raspar bem. Outra coisa que eu posso fazer para limpar mais este queimado e esta fuligem é ir aqui ao pé de um ribeiro, apanhar esta areia que normalmente há nas margens ou no próprio leito dos rios, enfiar aqui, a ver, enfiar aqui dentro, esta areia toda e raspar isto, usar a areia como um abrasivo para raspar grande parte desta fuligem. Finito! Está concluído aqui o nosso recipiente primitivo. Portanto, cá está ele. Tenho aqui mais uma pequenina. Agora sim! Eia caraca! Ei! Vejam isto!